Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando início agora à segunda parte do estudo que estamos fazendo sobre o tema a regeneração de todas as coisas. Você que está chegando agora no canal, para melhor compreensão desse vídeo, assista a primeira parte e você vai compreender melhor. Desde já quero pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, deixe aí a sua notificação, deixe o seu like, porque fazendo assim você vai estar pregando a palavra de Deus juntamente comigo, amém? E assista esse vídeo até o final, porque eu creio que Deus vai falar conosco através da sua poderosa palavra. Sem mais delongas, vamos fazer já uma breve oração para nós entrar na palavra de Deus, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento eu venho apresentar nas tuas mãos, Senhor, a minha vida, como a vida de todos aqueles que assistem esse vídeo neste momento. Que o Senhor venha trazer iluminação, que o Senhor venha trazer entendimento, que o Senhor venha nos capacitar, nos dar sabedoria, para que nós possamos compreender a obra de regeneração. Tudo aquilo que o Senhor está fazendo desde a criação do mundo, Senhor, para regenerar todas as coisas, Senhor. E assim Cristo reinar sobre esta terra, meu Deus, para a glória do Teu nome. Eu peço ao Senhor que as barreiras espirituais, que luta, Senhor, constantemente, com o propósito de impedir o nosso progresso, o nosso crescimento espiritual, com o propósito de impedir que o homem venha a ser liberto pelo conhecimento da verdade, que é o Teu Santo Filho Jesus, a palavra, Senhor, que trabalha com o propósito de trazer regeneração. Eu peço ao Senhor neste momento, abra o nosso entendimento no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Abre a sua Bíblia no capítulo 2 de Gênesis, o versículo 9. Anteriormente, nós paramos na leitura do capítulo 3, no versículo 1. Mas hoje nós vamos voltar mais um pouco para nós fazer mais alguns comentários sobre esse livro que é de suma importância para que nós possamos compreender melhor tudo aquilo que está escrito dentro das profecias. Nós precisamos entender com profundidade Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Vamos ler agora Gênesis 2, verso 9, que está escrito assim. Gênesis 2, versículo 9, está escrito assim. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma pergunta que muitos se fazem para si mesmo e para outros é por que Deus colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal? Essa é uma pergunta que muitos se fazem. Nós vamos compreender o porquê que Deus colocou esta árvore, não somente a árvore da vida, né, que estava no meio do jardim, como também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ler Gênesis capítulo 1, o versículo 26. Está escrito assim. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Observe que o propósito pelo qual Deus colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós entendemos no capítulo 1 de Gênesis, o versículo 26, que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para dominar, cuidar e zelar de toda a criação que Deus fizera. Então, Deus, quando cria o homem, a sua imagem e semelhança, ele não cria o homem limitado. Ele não cria um homem como, por exemplo, uma máquina que o homem ele controla para fazer aquilo que o robô quer que ele faça. Mas, ao contrário, Deus criou o homem com o poder de fazer escolhas, ou seja, entre escolher fazer a vontade de Deus
ou não fazer a vontade de Deus. Esse é o propósito pelo qual Deus colocou também a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o homem foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Então, Deus não criou um ser mecânico para obedecer à sua vontade e fazer a sua vontade sem ter o direito de fazer as suas próprias escolhas. Tanto o homem foi criado assim, como também os anjos. Tanto é que os anjos escolheram pecar contra Deus. Isso é porque eles têm no seu ser o poder de fazer a escolha entre servir a Deus como não servir a Deus, que é o caso que aconteceu com Satanás e os seus anjos. Não é diferente com os homens. Amém? Outra coisa que nós devemos aqui atribuir, que está dentro da palavra de Deus. Deus é Espírito, segundo a palavra, o Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 24, Deus é Espírito. Uma vez que Deus é Espírito, quando fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a princípio, na primeira aliança nós não vamos entender isso, mas na segunda aliança nós vamos entender melhor o que Deus está trazendo ali em Gênesis capítulo 1, o versículo 26, quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Nós entendemos a partir da primeira aliança somente que Deus ele é Espírito, e quando o homem foi criado à sua imagem e semelhança, não está falando que o homem foi criado conforme Deus, porque Deus é Espírito e o homem não é composto só de Espírito. O homem ele é Espírito, alma e corpo, uma matéria física pertencente a esse plano físico. Então está falando de atributos. Deus ele ama, conforme o Evangelho de João capítulo 3, o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Na primeira epístola de João, o capítulo 4, o versículo 11, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ou seja, o homem tem os atributos de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Sendo assim, nós, seres humanos, temos atributo semelhante, igual ao do Senhor. Deus ama, nós também amamos. E no livro de Salmos, livro de Salmos 7, o verso 11, fala que Deus se ira todos os dias. E Efésios 4, versículo 26, fala para o homem não se irar, não irai-vos, não pequeis. Então, Deus se ira, o homem também se ira. A Bíblia nos ensina ainda, no capítulo 6, o versículo 36 de Lucas, para nós sermos misericordiosos, como Deus também é misericordioso. Ou seja, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, significa que nós temos atributos semelhantes, os de Deus, iguais ao do Senhor. Logicamente que infinitamente menor, mas temos atributo de Deus. Ainda muito mais, Deus ele traz algo profundo aqui no capítulo 1, o versículo 26, quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Havia já um plano de regeneração de todas as coisas, antes mesmo que viesse à existência esse mundo. Cristo já existia antes mesmo que existisse todas as coisas, ou seja, este planeta, este mundo, Cristo já existia. Vamos ler Evangelho de João, o capítulo 17, o versículo 5, está escrito assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. A pré-existência do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que o próprio Senhor Jesus é Deus, ele já existia antes que o mundo existia, porque Deus existe de eternidade a eternidade. Então, observe algo muito profundo em Gênesis 1, versículo 26, quando Deus cria o homem à sua imagem. Por causa da obra de regeneração e de redenção,
Deus, quando cria todas as coisas, já sabendo da queda do homem, já havia cruz preparada. Já estava tudo preparado, já existia evangelho, já existia o Cristo, já existia um plano de regeneração, já existia a nova Jerusalém. Tudo estava preparado, porque Deus sabia da queda do homem e da entrada do pecado no mundo. E então Deus já estava preparado para tudo isso. Vamos ler ainda na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, o versículo 18, 19, mas aonde eu quero chegar no verso 20. Está escrito assim, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais. Verso 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Verso 20 é onde eu quero chegar, no qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestados nestes últimos tempos por amor de vós. Então, observe que já existia um plano de regeneração, de redenção por Cristo Jesus antes que existisse esse mundo, pois, como eu falei anteriormente, Deus jamais pode ser pego de surpresa, pois ele deixaria de ser Deus. Deus, na sua onisciência, já tinha todo um plano para trazer a humanidade novamente aos seus pés, né, a comunhão que perdera dentro do jardim do Éden. Então, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, semelhança, Deus está trazendo também uma revelação profunda ali no verso 26. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, o versículo 14, quero ler com você de Romanos, versículo 5, capítulo 5 de Romanos, o versículo 14 está escrito assim: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui, pelo Espírito de Deus, é que o homem que foi criado, ou seja, Adão, a semelhança de Deus, é uma figura, ou seja, é uma imagem daquele que haveria de vir. Então, Deus, quando fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, em Gênesis 1, 26, Deus está profetizando ali a sua própria vinda na pessoa de Jesus Cristo como o segundo ou o último Adão. Quero ler mais um texto em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 45. Está escrito assim: Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, observe que Deus estava ali profetizando a sua própria vinda, ou seja, Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, como Adão e Eva, como eu e você. É por isso que Deus falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É porque Deus já estava falando da sua vinda como homem, como eu, como você. Então, observe a profundidade desse versículo. Aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer por causa da desobediência vai ser concretizado através do último Adão, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, o próprio Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Quero ler ainda capítulo 1 de Mateus, o versículo 23, que está escrito assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, observe que
Jesus Cristo é o próprio Deus. Mateus está aqui falando que esse filho que o Espírito de Deus concebeu na Maria é o próprio Deus. E a palavra do Senhor segue dizendo e confirmando essa mesma visão de Mateus no capítulo 1 do Evangelho de João, o versículo 1. No princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Logo, no versículo 14 do capítulo do Evangelho de João, segue dizendo, e o verbo se fez carne, ou seja, e a palavra se fez homem. Essa palavra, que é Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se fez homem por amor a mim e por amor a você. Então, observe que no capítulo 1, versículo 26, está trazendo algo profundo para nossas vidas. Como no capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Gênesis, quando nós estudamos com profundidade, Deus está ali anunciando tudo o que haveria de acontecer, desde a queda do homem até a regeneração de todas as coisas. Pois Deus, segundo a sua palavra, no profeta Isaías, ele anuncia o fim desde o princípio. E o Senhor é aquele que anuncia as coisas que hão de acontecer antes que ela aconteça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Assista a terceira parte desse estudo sobre o tema a regeneração de todas as coisas, que eu creio que Deus vai continuar falando conosco para a glória do seu nome. Amém? Que Deus vos abençoe grandemente.